Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz e a gente está na aula 8 do nosso curso de Excel aqui do PET Civil UFPR. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre formatação condicional. Bom, então o que é a formatação condicional? A gente pode formatar tabelas com ela de forma automatizada. Então, se eu quero formatar todas as células que contêm um certo tipo de texto, ou todas as células que contêm um valor, ou um valor maior do que aquele, uma condição, posso formatar aquilo de forma automatizada. De forma que depois de eu alterar, a formatação vai continuar valendo e vai validar aquela condição que eu coloquei. Aqui nós temos uma planilha de orçamentos. Então, vamos explorar um pouco das opções de formatação condicional que a gente tem. Então, se eu selecionar a tabela de valores aqui do total de cada uma dessas etapas da obra, e for aqui em formatação condicional, eu acho aqui as regras de célula. Então, posso selecionar valores maior que, menor que, entre, igual, texto que contém. Posso selecionar diversas coisas. Então, vamos testar aqui a regra de maior que. Então, se eu vir aqui e selecionar valores que forem maior a R$ 10.000, posso selecionar o tipo de formatação que eu quero. Então, aqui eu vou selecionar essa verde e vou concluir. Então, todos os valores acima de R$ 10.000 foram aqui pintados com essa regra, de forma automatizada também. Então, se esse valor aqui, por exemplo, que eu tenho 2.058 for alternado para 12.058, ele também vai ser pintado de verde de forma automática. Só que retornando para ficar da forma certa. Da mesma forma, eu posso fazer para os textos da minha planilha. Então, por exemplo, se eu vier aqui selecionar todos os códigos, forem em formatação condicional, regras de célula, igual a. Como a gente está trabalhando com texto, a gente tem que colocar entre aspas. Eu posso editar forros, por exemplo, que é uma das coisas que contém na minha planilha. Posso selecionar aqui para pintar de amarelo. Como a gente só tem uma célula escrito forros aqui, ele só vai pintar uma célula. Aqui a gente tem um pequeno errozinho, então a gente vem aqui, apaga essas aspas, conclui, e fica amarelo ali a palavra forros. Se eu vier aqui trocar luminárias por forros também vai pintar de amarelo. Agora eu posso fazer um formato personalizado dessa formatação. Então, se eu vier aqui selecionar todos os preços, por exemplo, que é o que eu quero formatar nesse caso, venho aqui em regras de realce de célula e selecionar entre, por exemplo. Quero preços entre 5.000 e 15.000. Para personalizar, eu vou vir aqui em mais e aqui eu posso personalizar o formato que eu quero. Então vamos dizer que eu quero a cor padrão, que é preto, mas eu vou querer a célula pintada numa cor diferente. Aqui eu vou selecionar o azul, por exemplo. Então, concluindo aqui, ele vai pintar todas as células entre os valores de 5 e 15.000. Ah, mas vamos dizer que eu fiz uma formatação errada. Então eu vou vir aqui, selecionar todas as células que eu formatei, formatação condicional, gerenciar regras. Aqui vai aparecer todas as regras que eu tenho. Vamos dizer que eu quero tirar as do texto, por exemplo. Eu posso apagar os forros e ali vai mudar novamente a regra que eu fiz. Vai ficar só as regras que eu selecionei. Se eu quiser apagar todas, eu posso selecionar aqui novamente. Selecionar todas as células que eu formatei. Vim aqui, regra de gerenciar regras e apagar o resto das formatações que eu coloquei. Agora, outra formatação que eu acho bem legal, bem útil também, é a gente utilizar, por exemplo, vou selecionar aqui a coluna dos totais novamente, utilizar essa regra aqui, ó, primeiros 10 itens. Então ele vai selecionar os 10 maiores itens. Se eu quiser, eu posso mudar para menos 8, 7, 6, vou deixar 5 aqui, por exemplo. Vou pedir para ele pintar de vermelho novamente. Vou concluir. E aqui ele pintou os 5 maiores itens. Se eu quiser pintar de outra cor, 5 menores itens, posso vir aqui, formatação condicional, regra dos primeiros últimos, 10 últimos itens. Aqui eu vou colocar 5 novamente. Vou colocar de verde, por exemplo. Vou concluir. E aqui a gente vai ter os 5 menores itens pintados de verde.
Outra forma da gente excluir todas as formatações que a gente tem na planilha, a gente vem aqui, seleciona a planilha, só vir aqui em formatação condicional, limpar regras. Dá para você limpar as regras das células selecionadas, aqui eu selecionei todas, né? Ou caso você selecione só algumas, você pode limpar as regras da planilha inteira. Então aqui ele ficou sem formatação condicional. Partindo então para formatações mais elaboradas, mas também que são muito úteis, então, vamos selecionar aqui a coluna dos totais novamente. Se eu vier aqui em barra de dados, por exemplo, eu posso formatar dessa forma aqui. Eu vou escolher barra de dados azul. Então, olha, as células que tiveram maior valor vão ter a barra de dados cheia. Já as que tiveram menor valor vão esvaziando conforme o seu valor. Isso aqui ele faz por meio de uma média ponderada. Agora, formatações, por exemplo, escala de cor, são bem úteis também, bem comum. Aqui na coluna dos preços de cada serviço aqui, se eu vier em escala de cores, selecionar essa, então os maiores valores vão ficar verde, mas normalmente não é o que a gente quer, né? A gente quer o contrário. Os maiores valores, que apresentam maior perigo, maior custo, a gente tem que ter mais atenção, normalmente a gente deixa vermelho, né? Então a gente seleciona aqui novamente e muda para a escala de cores do vermelho para o verde. O vermelho maior, o verde menor. Então olhem como ficou. Aqui o maior valor, que é 120 mil, ficou totalmente vermelho. O menor valor, que é 850, ficou verde mais escuro. Os valores entre eles foram se dividindo. Aqui temos vários valores amarelo, na casa dos 10, 20 mil. Valores verdes, na casa do 1.000 até 5 mil. Valores mais alaranjados, avermelhados, 60 mil e 70 mil. Uma coisa que eu considero já uma parte mais avançada, então conhecimento mais avançado da formatação condicional, que a gente pode colocar mais de uma formatação na mesma célula. Então a gente pode ver aqui, tem mais uma formatação que ainda não foi apresentada, que é o conjunto de ícones. Então o mais comum é o semáforo aqui. O semáforo, o que ele vai fazer? Aqueles de menor valor vão ficar vermelhos, os de maior valor vão ficar verde, os valores médios vão ficar amarelo. Que nesse caso não fez muito sentido as cores estar se contrastando, a gente também pode usar outro conjunto de ícones, como por exemplo as setas. Então aqui, como a gente pode ver, os menores valores ficaram com a setinha para baixo, os maiores valores com a setinha para cima, valores intermediários com a setinha lateral. Outro conhecimento mais avançado que a gente pode ter aqui também na formatação condicional, então a gente pode selecionar a planilha inteira. E o que eu faço se eu tenho uma condição e eu quero pintar a linha inteira daquela planilha num certo formato personalizado devido a uma condição de uma das colunas. Então aqui na coluna do BDI, por exemplo, eu quero pintar todas as colunas que tenham um BDI maior do que 5 mil. Então eu vou vir aqui em formatação condicional, nova regra, então realçar células, vou criar uma função. Então aqui, como é uma função, insere o igual primeiro. Nós vamos selecionar a célula da coluna que a gente quer. Vamos deixar o cifrão apenas na coluna, para que a coluna não varie e a célula, a linha varie. Então a gente vai colocar maior do que 5 mil. Aqui a gente pode selecionar a cor que a gente quer. Vamos selecionar, vamos criar aqui. Vamos deixar a fonte preta mesmo. E a cor, vamos colocar um cinza. Concluindo, todas as linhas em que o BDI é maior do que 5 mil ficaram pintadas inteiras. Então isso é bem interessante também, um conhecimento mais avançado já sobre a formatação condicional, para quando a gente quer destacar toda a linha e não só aquele valor. Reparem que como aqui a gente tinha a pintura da escala de cor antes, acabou sobrepondo essa formatação uma em cima da outra. Mas se eu quiser colocar a escala de cor por cima da pintura cinza, é só eu selecionar a planilha inteira, gerenciar regras. Aqui a gente vai ter todas as regras que a gente já criou, mas é só a gente arrastar a escala de cores para cima da formatação da linha cinza. Então, voltando aqui para a planilha, agora a escala de cor continua inteira, a gente só tem as linhas cinzas pintadas corretamente.
E bom, pessoal, esse foi um vídeo explicando então para vocês o que é a formatação condicional, como a gente pode utilizar ela, as diversas funções que a gente tem dentro dessa formatação. É algo muito utilizado, algo que pode ser extremamente didático. E, bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Não esqueçam de fazer a tarefa, é uma tarefa bem simples, bem tranquila. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Grande abraço!